Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito à proibição de Deus ao seu povo de consultar aos mortos. Ora, Deus quer sempre o melhor para os seus filhos. Deus quer sempre o melhor para o homem. Se Deus fez esta proibição, porque algo perigoso iria acontecer. Então vamos para o princípio de tudo. Sabemos que Deus fez o ser humano perfeito, colocou no jardim do Éden. Então a felicidade daquele casal, ela estava dependendo daquele casal obedecer às ordens de Deus. Então Deus condicionou da seguinte maneira, que eles eram livres para comer de todo o fruto do jardim do Éden, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse, certamente eles iriam morrer. Então o diabo já existia, ele foi expulso do céu e Deus já sabia. Então o que fez Satanás? Como o homem era temente a Deus, o homem ainda não era pecador, não tinha pecado, então ele se utilizou de uma serpente, de um animal, né? Que foi a serpente, por ser astuta, sagaz. Então ele introduziu-se na serpente usando voz humana, contrariando a ordem de Deus. Aquele casal, a Eva, né? Colocando dúvida na palavra de Deus, que Deus tinha dito, se ele comesse do fruto proibido, certamente morreria. Então Satanás disse que eles não iriam morrer, mas eles iriam ser semelhantes a Deus. Chamou Deus de mentiroso, né? Então, aí nós vemos o perigo, né? Porque Deus proíbe o seu povo a consultar os mortos. Deus, quando tirou o povo do Egito, que iria introduzir em Canaã, na terra onde emanava leite e mel, então existiam práticas daquelas nações, daqueles povos que ali estavam, sacrificavam seus filhos a um certo Deus chamado Moloque. Então tinha práticas ocultas, dentre elas consultava os mortos. Então Deus disse que ele não consultasse aos mortos. Porque nós sabemos que, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, que os espíritos das pessoas, quando eles morrem, não ficam vagando. A Bíblia diz que tem um lugar intermediário, que é o Hades, que é um lugar de sofrimento, onde eles estão aguardando a ressurreição. E os salvos também, no Antigo Testamento, ia para o paraíso, que era ao seio de Abraão, em uma parte da terra, não sabemos a localidade, mas quando Jesus Cristo veio e ressuscitou, ele transferiu o paraíso dos salvos para o terceiro céu. Paulo, escrevendo em sua carta aos Coríntios, capítulo 14, ele diz: conheço um homem, no corpo ou fora do corpo, foi ao céu, ao paraíso, e ouviu coisas que não é lícito aos homens falar. Então, uma experiência que Paulo teve no corpo ou fora do corpo. Então, a alma sobrevive após a morte física. Então, Paulo tinha esta dúvida, se for o seu espírito e a alma que estão interligados, espírito e alma, quando o fôlego da vida física sai do homem, então essa parte espiritual, alma e espírito, continua sobrevivendo. Então Paulo diz, essa parte espiritual, alma e espírito, foi ao paraíso e ouviu coisas inefáveis, que não é lícito ao homem se referir. Então, o paraíso foi transferido. O Hades, onde se encontram as pessoas que partem daqui sem Jesus, estão nesse lugar intermediário. Agora, o inferno está preparado para o diabo e seus anjos e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então o inferno não foi
preparado para o homem, foi preparado para o diabo e seus anjos. Ninguém está no inferno, que é o lago de fogo, né? Está vazio. Então, aqueles que rejeitaram Jesus como Salvador, a Bíblia diz que serão lançados também lá, onde o bicho nunca morre e a consciência nunca morre, que é a separação eterna, que é a segunda morte. Então Deus proibiu o seu povo de consultar aos mortos, por esse motivo, porque existem os espíritos, quando o diabo foi expulso do céu, a terça parte também foi com ele. E os espíritos são espíritos enganadores, né? O apóstolo Paulo, profetizando, 2 Timóteo capítulo 4, diz que o Espírito Santo expressamente de que nos últimos dias muitos iriam se afastar, se apostatar da fé genuína, do Evangelho, da palavra de Deus, e iriam dar ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Então aí nós vemos que os demônios também têm a sua doutrina, têm os seus ensinos que são contrários à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que só existe só um meio, um método pelo qual o homem pode ser salvo. É através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o único que pode aperfeiçoar o nosso espírito, é Jesus Cristo, através do seu sacrifício. Mas existe doutrina de homens e doutrina de demônio, mostrando outros meios, outros métodos pelos quais o espírito do homem é aperfeiçoado. Então, você fica com esses ensinos ou fica com o ensino da palavra de Deus, que é Deus quem aperfeiçoa os espíritos daqueles que vão a Ele, que aceita como o seu Salvador. Então nós vemos aí o perigo. Paulo chegou em Filipe, tinha uma jovem que tem espírito de adivinhação, ele adivinhava o futuro das pessoas e começou realmente a elogiar aqueles servos do Senhor, a Paulo e Silas, da seguinte maneira: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Era verdade, mas a inspiração era de fonte satânica. Incomodou Paulo por várias vezes aquele elogio, mas Paulo expulsou aquele espírito daquela jovem. Ele foi açoitado e foi preso. Então, Satanás, ele usa a verdade, mas camuflado ali está o seu intento para levar o homem a ser contra Deus, para afastar o homem de Deus. Ele é tão astuto que na tentação de Jesus, veja mesmo, que nós estamos no mundo real, no mundo espiritual. Então ele citou a Bíblia para Jesus, transportou Jesus ao pináculo do templo e disse: salta daqui abaixo, porque está escrito, Salmo 91 ali, né, que Deus dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que tu não tropece com os teus pés em pedra. Este salmo é um salmo profético que se referia também à pessoa de Jesus, mas é um salmo de proteção para todos os cristãos, né? Então, ele sabia, ele conhecia a palavra de Deus, mas ele usou no momento errado e com intento maligno para que Jesus viesse fazer a vontade do diabo. Jesus disse: mas também está escrito. Veja, o diabo usou a verdade no momento e com a intenção maligna. Jesus usou a Bíblia também com a intenção correta, certa. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então há muitas pessoas, né, há muitos ensinamentos camuflados com a palavra de Deus, mas embutido está o erro, está a mentira, está o engano. Por quê? Quem aperfeiçoa, repito novamente, os espíritos da pessoa que aceita Jesus Cristo como Salvador, é a pessoa de Jesus Cristo. Então ele já aperfeiçoou na cruz do Calvário, ele concretizou a salvação do espírito do homem. Então, o homem só pode ser salvo, seu espírito só pode ser aperfeiçoado através do sacrifício de Jesus. Então, existem outros ensinamentos por aí, é perigoso. Então, é melhor ficar com o que a Bíblia diz, principalmente Deus, se é que você acredita na Bíblia,
com palavra de Deus. Então a orientação de Deus é esta. Isaías capítulo 8, versículo de número 19, assim diz Deus: quando vos disserem, consultai os que têm espírito familiar e os adivinhos, e os que xerias murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogação, os mortos. Vejam mesmo, espírito familiar, já é uma prática em Canaã que aqueles habitantes tinham. Eles consultavam espíritos familiares, ou seja, ia procurar uma médium, uma pessoa que recebia espírito, e para entrar em contato com a sua mãe, com o seu avô, com o seu filho, era uma prática, espírito familiar. Saul, quando estava rejeitado por Deus, procurou uma pitonisa, uma média de Edom, né? Porque ele não executou a vontade de Deus, foi um rei rebelde, então Deus o rejeitou. Ele foi consultar a Deus por profetas. Os profetas, Deus não usou os profetas para dar mensagem a ele, por sonho, por visão, por... Então ele se rebaixou ao ponto de ir procurar uma pitonisa, uma média de Edom, e lá ele chegou para ele e perguntou: a quem você quer consultar? Ele disse: a Samuel, o espírito de Samuel. E ali nós vemos uma prática que já existia, que Deus condenava. E ele foi porque ele estava já distanciado de Deus, procurou esta pessoa, algo que Deus proibiu. Então, Deus falou aqui, através do profeta Isaías, que há espíritos familiares. Familiar é uma prática que existia. Então Deus condena a tal prática. Está chegando uma data aí, 31 de novembro, né? Na Islândia, ali quando se comemora Halloween, né? Ali, invocação aos espíritos, aí muitas pessoas irão se expor, né? Irão consultar. Então, a Bíblia já orienta. Deus proíbe tais práticas. Ao invés de consultar os mortos, por que não consultar a lei de Deus, né? As mensagens dos profetas? E hoje nós temos a Bíblia completa, o Antigo e o Novo Testamento, aonde nos orienta como nós devemos ser para ter uma vida feliz, para ter uma vida próspera e, acima de tudo, a salvação das nossas vidas. Então, neste momento você está ouvindo uma breve reflexão da palavra de Deus. Assim como Deus orientou o seu povo, Deus, quando tirou do Egito e introduzir na terra de Canaã, a prática que aquele povo exercia, Deus proviu. Então a palavra de Deus é para todas as épocas. A quem você entregou o seu futuro? O seu futuro está sendo dirigido por quem? Né? Por Deus ou por suportes espíritos? Há pessoas que dirigem a sua vida, o seu futuro por horóscopo, né? A pessoa que dirige o seu futuro consultando aos mortos. Mas a orientação de Deus para todos aqueles que querem ter uma vida feliz, uma vida segura, é consultar o verdadeiro Deus. Talvez você realmente tenha uma Bíblia em casa aberta no Salmo 91, mas toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então a pessoa faz de um amuleto a Bíblia, não lê, não medita. Então leia a palavra de Deus, põe em prática a palavra de Deus, porque Deus quer sempre o melhor para você. Então se você acredita na palavra de Deus, então aceite a orientação da palavra de Deus. Ao invés de consultar os mortos, por que não consultar a Deus? Vá à Bíblia, leia a Bíblia, examine a Bíblia, porque na Bíblia tem resposta para tudo e para todos. Tudo aquilo que nós queremos saber do passado, do presente, do futuro, a Bíblia é um livro de princípio. Ela vai nos orientar como nós devemos proceder e ter uma vida feliz. Então não se exponha aos espíritos enganadores, mas entregue o seu futuro nas mãos do Senhor, porque Ele tem sempre o melhor para aqueles que entregam a sua vida nas mãos dEle.